Olá, boa noite a todos. A gente está no Instagram e no YouTube hoje para mais uma live, a primeira do ano. Carol, espera só um pouquinho, pessoal do YouTube, espera só um pouquinho que está entrando aqui no Instagram. Carol, você tem que zerar o seu som aí. Espero que todo mundo aproveite aí o assunto, que é muito importante para quem teve AVC. Quem tá no Instagram, por favor, vocês conseguem aí me ver, me ouvir bem, como que tá? Olá, olá a todos. Olá, Hugo, olá, Érica, Maria Paula, sejam muito bem-vindos. Então, tá tudo bem, né? Estão conseguindo me ver aí legal, né? Oi, Neida. Beleza. Então, ó, vou pedir para vocês uma coisa, antes de fixar, vou fixar o tema aqui só antes. Coordenação fina após AVC. Esse é um tema, gente, que a gente resolveu fazer essa live porque muita gente perguntava, sabe? Ah, como é que eu faço para voltar a mexer a mão? Como é que eu faço para pegar as coisas? Para escrever a pergunta de muita gente. E aí, não que os fisioterapeutas não consigam, né, entender o que é uma coordenação, faz parte do nosso trabalho também, mas infinitamente a terapia ocupacional vem aí trazendo um trabalho muito mais específico nesse sentido, né, e com ganhos aí impressionantes. Eu tenho os meus pacientes, eles são acompanhados por TO também, então eu super valorizo, eu acho que é super importante a terapeuta ocupacional tá na equipe de reabilitação pós-AVC. E é por isso que eu chamei a doutora Carolina para poder falar sobre isso aqui com a gente, porque era um tema já muito pedido, já há algum tempo, já teve, né, outras lives aqui com o TO, a gente falando da importância da terapia ocupacional. Então, para quem não sabe ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para quem não sabe nada sobre terapia ocupacional, eu falo para vocês assistirem a primeira live com a terapeuta ocupacional, com a Alice também, que foi fantástica. E hoje a gente vai explorar mais o tema de coordenação fina, tá? Então, antes disso, antes de eu chamar a Carolina, cliquem aí no aviãozinho que vocês estão vendo aí de baixo, já somos em 20, mas quanto mais gente estiver aqui hoje, nessa uma hora que a gente vai estar aqui, mais gente orientada, mais gente informada, mais gente fazendo coisas mais corretas, mais específicas e melhores resultados. Então, informação é importante em qualquer reabilitação, então, e ela precisa chegar a maior parte das pessoas que tiveram AVC, que esse ainda é um problema muito grande que a gente enfrenta, né? Então, clica no aviãozinho, manda para quem você conhece que teve AVC, que trabalha com alguém que teve AVC, que cuida de alguém que teve AVC, para distribuir esse vídeo, essa live, para que as pessoas entrem e que a gente possa estar difundindo essas informações para todo mundo aí, que possa modificar a vida de alguma forma de cada um de vocês. Essa é a nossa intenção aqui como profissional. Nem que seja um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho a gente consegue melhorar aí essas condições aí no processo de reabilitação. Então, cliquem no coraçãozinho também se vocês estiverem gostando, porque aí o Instagram ele distribui mais ainda. Eu preciso da ajuda de vocês para chegar cada vez mais pessoas essa informação. Vou chamar a Carol aqui. E beleza. Olá, Oi, tá tá me boa? Boa ouvindo? noite. Tô te Boa ouvindo noite. perfeitamente. Primeiro, Boa eu noite a gostaria de todos. agradecer muitíssimo o seu aceite ao meu convite para poder falar a respeito de coordenação fina pós-AVC. É um tema que constantemente as pessoas, como eu falei, me perguntam, se não for toda semana, dia sim, dia não, sabe? Então, eu falei assim, não, a gente precisa falar sobre isso para mais pessoas.
E muita Uhum. gente, quando eu anunciei, veio falar, eu vou assistir porque eu quero saber sobre isso. Hoje, na hora que eu coloquei a lista das perguntas que foram feitas na caixinha, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem aqui no direct falando, essas são todas as minhas perguntas que eu quero saber, então eu Que vou legal. assistir. Então, eu acho que é importante, né, a gente passar a informação, dar orientação, isso é o papel nosso como agente de saúde, né? Independente de qual profissão Sim. for, a gente precisa, né, estar orientando da melhor forma essas pessoas. E esse aqui é o intuito. Então, muito obrigada, viu, pelo seu convite. É uma honra te ter aqui e poder contribuir para todo mundo que teve AVC ou que cuida de alguém que teve AVC, tá bom? Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite. Acho que é muito importante a gente poder orientar e ajudar e difundir mais esse tema e também mostrar, né, a contribuição da terapia ocupacional, né, como que a gente trabalha, né, como que a gente faz o nosso trabalho na reabilitação. Então, acho que a gente tem bastante aí a que acrescentar. Então, eu agradeço pela oportunidade também. Eu acho até que pelo número de perguntas e temas assim variados dentro do tema coordenação fina, a gente tem espaço aqui até para, tipo assim, umas 2, 3 lives, se eu não me engano, né? Vamos ver como é que vai Com ficar, né? certeza. Então, Nossa, gente, hoje a sim, gente tem vai ficar bastante uma hora pergunta. aqui. A gente vai ficar uma hora aqui. Se não der tempo de responder todas as perguntas, se a doutora Carolina topar, a gente marca uma nova live para a gente finalizar e conseguir dar resposta para todo mundo. Mas assim, eu me Com organizei para a gente certeza. conseguir fazer isso. E eu vou aproveitar, Carolina, e passar para o pessoal aqui como é que a gente vai fazer essa dinâmica da live hoje. Assim. Ótimo. A gente fez um roteiro para a gente se guiar e para vocês entenderem como é que vai funcionar. E como as perguntas foram feitas anteriormente, na caixinha de pergunta, através do story lá meu e da doutora Carolina, e foram muitas perguntas, a gente resolveu seguir a live de acordo com as perguntas que daria um bom caminho assim para a gente poder falar a respeito de coordenação fina. Então, a princípio, a gente não vai abrir aqui para perguntas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, pode comentar, fiquem à vontade para comentar, tá? Que a gente vai, se encaixar o tema, eu interrompo a doutora Carolina um pouquinho, a gente vai lendo esses comentários. Mas da próxima vez, se vocês colocarem a pergunta na caixinha lá de pergunta do História, é mais garantido da gente conseguir, né, trazer o tema com mais profundidade, até para a gente se organizar aqui em Sim, relação ao conteúdo, ao roteiro, tá, gente? Então, não fiquem tristes com a gente se a gente não conseguir responder todas as perguntas, está aberto aí os comentários, eu não fechei, vou deixar aberto, tá? Porque às vezes eu posso ler algum comentário e achar que contempla com o que a gente está falando e a gente, né, trazer aqui para o nosso conteúdo. Mas a gente não vai responder nenhuma pergunta por enquanto daqui, né? A não ser que sobrar tempo, tá? Então, para é. isso, para a gente não demorar muito, eu primeiro gostaria de pedir para você se apresentar, para falar um pouquinho a respeito de você, para as pessoas até entenderem um pouco do seu trabalho. E eu acho que Uhum. você vai falar muito melhor do que eu. Então, a palavra é toda sua agora. Fique à vontade, Carolina. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Carolina Camasmi, terapeuta ocupacional, sou especialista em neurologia e reabilitação física. Então, trabalho desde a minha graduação, fiz residência em reabilitação física e atendo casos de AVC desde então. Eu tenho formação em terapia por contenção induzida, TCI, de membros superiores, né, onde eu aplico todos os dias num centro de reabilitação, onde eu trabalho, e também sou formada pelo conceito Bobat, que é um conceito que a gente, né, vê o paciente como um todo, né, e é ótimo para a questão da neuro, né, então os meus casos são muito mais casos de pacientes com sequelas neurológicas, né, e principalmente AVC. É, o meu dia a dia, assim, são pacientes adultos que eu atendo, neurológicos, AVC, traumatismo craniano, lesão medular, né? E também os pacientes ortopédicos, mas a minha paixão mesmo são os pacientes com AVC. Então estamos juntos, no mesmo barco aqui, porque quem trabalha com fisioterapia neurofuncional, é claro que a gente, né, atende outros pacientes, né, que não só AVC, né? A gente tem essa qualificação para tal, mas igual você, a minha paixão mesmo e o meu número maior de pacientes e de experiência com pacientes com AVC.
Mas o que você pode falar para a gente rapidinho, né? Só para as pessoas conseguirem entender e contextualizar aqui por que a gente está falando, por que eu estou falando com o terapeuta ocupacional aqui. Qual que é a função da terapia ocupacional na reabilitação de uma pessoa que teve um AVC? Aonde que entra o trabalho, no seu trabalho, no caso, quando você está trabalhando lá com as pessoas pós-lesão, pós-AVC? Tá. Eu vou primeiro explicar o que é a terapia ocupacional, né? Para a gente contextualizar. Então, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, né, de nível superior, onde os nossos objetivos são promover a autonomia e a independência, né, de algum indivíduo que teve, por algum motivo de saúde, uma ruptura ou uma quebra na sua rotina, né? Então, por uma lesão, deixou de fazer alguma atividade, tem dificuldade para tomar banho, se vestir, né? Então, o terapeuta ocupacional, o nosso objetivo de trabalho é reabilitar, né, e tornar o indivíduo capaz de realizar suas atividades do dia a dia, né? A gente trabalha com paciente com sequela de AVC, porque o AVC a gente sabe que ele causa muitas rupturas, muitas quebras, né? Trazendo dificuldades motoras, sensoriais. Então, as pessoas têm dificuldade, né, para usar o lado afetado. Então, o terapeuta ocupacional trabalha na atividade, né, para esse indivíduo voltar a se vestir sozinho, a comer sozinho, usando aquele braço afetado, a escrever, né? E a questão da coordenação motora fina é muito trabalhada, porque o que a gente faz é com os braços, é com a mão ela é muito complexa, então a gente participa do mundo através da mão. Então é por isso que o terapeuta ocupacional tem o foco no indivíduo realizando atividade. E tem muita gente que fala assim, terapia ocupacional, se você tem problema na mão, você tem que fazer terapia ocupacional. Muito por conta disso também, né? Por essa questão da mão propiciar essa participação de funções, né? Bastante importantes no dia a dia, né? Para manter essa independência, vamos dizer assim. E aí eu já vou começar, gente, com algumas perguntas que foram feitas aqui, para que a gente possa responder aí o pessoal todo. Então, vamos lá. Uma pergunta feita... Deixa eu achar aqui. Qual a importância da neuroplasticidade no trabalho da TO com coordenação fina pós-AVC? A gente sempre fala de neuroplasticidade, né? Assim, os profissionais da neuroreabilitação, a gente adora a neuroplasticidade é o que se baseia mesmo, né? O princípio, né, da nossa ação, né? Dos nossos resultados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, assim. Da importância dessa neuroplasticidade na coordenação fina. Tá. A questão da neuroplasticidade, ela é extremamente importante, né? Porque a gente aprende através da repetição, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade naquele movimento, a gente precisa reaprender aquele padrão de movimento, o processo de aprendizado motor, né? E o aprendizado motor, ele vai através da questão da neuroplasticidade, né? Que ela pode se dar de dois jeitos. A negativa, que a gente fazendo aquele movimento de uma maneira inadequada, com compensação, e a neuroplasticidade positiva, né, que é a partir dos estímulos adequados, né, o cérebro vai se adaptando, se reorganizando, e aí sim tem esse processo do aprendizado motor, uma aquisição de uma nova habilidade, de um novo jeito de fazer. Então, a coordenação motora fina, a gente trabalha a partir dos princípios da neuroplasticidade, os estímulos adequados para isso. Né? Então, a gente sempre tem neuroplasticidade, né? A gente faz sinapses o tempo todo. Né? A diferença é como que eu vou fazer isso, né? A maneira que eu vou fazer, como que o estímulo vai ser dado. E para isso a gente precisa um processo de dar os estímulos adequados para o paciente, a partir das suas dificuldades, graduar a terapia, né, dar oportunidade de vivência, de movimentação, e aí sim a gente consegue reabilitar para esse aprendizado motor.
Até o Zé Eduardo está perguntando isso, é uma pergunta que é diária. Eu falo muito sobre isso, sabe, Carolina? Os estímulos. Você tem que se estimular o tempo inteiro. A vida é feita de movimento, então, mesmo que não movimente agora, tem estímulos adequados para isso, né? E aí o Zé Eduardo está perguntando quais seriam os estímulos adequados, né? E aí entra muito a questão da orientação de cada profissional, uma vez que realmente cada caso parece meio balela, que a gente fala isso o tempo inteiro também, né? Cada caso é um caso. Mas no caso. cada caso é um caso. E aí você tem que entender cada vez mais, isso é muito a minha percepção como profissional, né? E estando dia a dia com essas pessoas, eu acredito que cada vez mais as pessoas que tiveram AVC, no caso do nosso foco aqui, precisam entender quais são as suas dificuldades, quais são as suas alterações, o que realmente pode fazer com aquela dificuldade, para que a própria pessoa consiga passar para o profissional que está, né, acompanhando. É claro que a gente tem a capacidade de avaliar e entender, mas quanto mais informação a gente recebe do paciente, né, mais fidedigna até Uhum. fica a nossa avaliação. Então, não é que a gente quer se livrar, não ter uma resposta muito incisiva, né, e muito clara sobre Uhum. isso, mas é porque não tem como dar uma resposta tão Sim. clara, né? Porque cada pessoa é uma. Cada lesão, a gente Sim. tem AVCs tão diferentes uns dos outros, né? Que é difícil a gente colocar todo mundo no mesmo pacote e falar, com todo mundo é desse jeito. Porque não é, Sim, né? possível. Então, assim, o que a gente precisa entender dessa fala da doutora Carolina, gente, é que estímulo é importante para a neuroplasticidade, mas muito mais do que o estímulo correto, da forma correta, com a intensidade correta. E um bom profissional vai conseguir te orientar em relação a isso, né? Porque se o estímulo for errado, causa o que ela falou aí da neuroplasticidade negativa, que realmente pode trazer movimentos compensatórios, movimentos que mais para frente pode gerar até algumas disfunções em outros sistemas, musculoesquelética, dor, enfim, né? Diversas compensações que, Uhum. na verdade, vão trazer uma disfunção aí para as pessoas. Mas eu acho que é importante muita gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas querem Com meio que certeza. um manual, assim, pronto, né? Do que fazer. A Uhum. gente tenta orientar o máximo possível de forma mais clara. Eu tento fazer isso quase todos os dias. Mas eu quero te falar, às vezes, um exercício, às vezes uma orientação serve para um e não serve para outro, né? Por Com causa dessa certeza. variabilidade de quadros, né, Carol? Uhum. Até porque, assim, eu sempre falo também, não tem receita de bolo, né, quando a gente lida com saúde, principalmente com neuro, né? Até porque cada indivíduo é diferente. Então, não adianta eu, como terapeuta ocupacional, dar qualquer estímulo, né? Ou dar, por exemplo, uma atividade para coordenação motora fina, que é porca, parafuso, para uma pessoa que não tem essa vivência, né? Porque eu levo em consideração a vida do indivíduo, o seu contexto. Então, se era uma pessoa que gostava de mexer com tecnologia, computador, eu vou direcionar todo o meu treino para essas habilidades que a pessoa fazia antes, que já são, né, do seu cotidiano, as coisas que essa pessoa gosta, né, e aí eu vou personalizando, né, com os estímulos adequados, né, cada caso é um caso, né, a gente tem que pensar que a gente atende pessoas, advogado, padeiro, então, assim, cada pessoa tem uma história ocupacional diferente. Então, os estímulos, eles precisam ser adequados a cada história. Então, não tem receita de bolo, né? É a partir Até da mesmo, demanda do paciente. é, até mesmo porque o cérebro vai responder diferente, né, quando ele já foi estimulado dessa forma, mesmo após uma lesão, né? Então, acho que isso é Sim, importante também a gente, né, se atentar aí. Então, trazer de volta todas as funções que vocês tinham antes do AVC de forma gradual, respeitando a sua limitação, é importante para atingir uma função maior depois, né? Então, acho que isso é sim. importante. Bom, vamos continuar. Uma pergunta que fizeram aqui também é: o que melhora a coordenação? Primeiro, eu acho que talvez seria importante a gente entrar um pouco
talvez no conceito ou nas características do que é uma coordenação fina, né? Porque às vezes as Uhum. pessoas acham, eu estou com alteração na coordenação, mas é isso mesmo? Será que você entende especificamente o que é uma coordenação fina? Eu acho que você poderia falar um pouquinho isso para a gente, para depois a Tá. gente entrar aí no de como melhorar um pouco mais isso. Uhum. A coordenação motora fina, vamos pensar que são atividades mais precisas e mais complexas da mão, né? Então, se eu vou alcançar meu braço, né, é uma coordenação, mas a fina são as atividades que eu uso os meus dedos, eu uso o meu punho, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, uma, uma colher. Isso aqui é uma coordenação motora fina por conta da precisão, né? Eu vou segurar uma caneta, é a precisão, é a coordenação que eu preciso entre os meus dedos, a manipulação entre eles, o abrir, o fechar, o pegar, o soltar, né? Então, é um aprimoramento dessas habilidades do braço, né? Só que para atividades mais específicas, mais finas, mais complexas, que precisam de uma é, complexidade, uma precisão maior, né? Isso é a coordenação motora fina, que eu uso os meus dedos. Se eu for usar só o meu braço e não o meu dedo, a minha mão, meu punho, aí a gente entra em outra questão. Mas a questão da coordenação motora fina está relacionada ao fazer atividades com a mão, né? Que é pegar um copo, uma caneca, trazer, né? Então eu preciso de uma coordenação específica para fazer o movimento, né? Isso é uma coordenação motora fina. A gente pode dizer, então, que eu não sei a sua opinião, eu queria saber, se que uma coordenação motora fina exige movimentos talvez um pouco mais complexos, mais precisos, com maior detalhamento do que o movimento, por exemplo, de alcance do braço, né? É isso, Sim. Carol? Uhum. Isso, são E é movimentos por, mais complexos, refinados. e é por isso, talvez, não só isso, obviamente, mas deve ser por isso, então, que é mais difícil o retorno do movimento da mão do que, por exemplo, da perna, do pé. Claro que existem várias variáveis a se considerar em relação a isso. Local de lesão, área, extensão de Uhum, lesão, enfim. Eu sei que existem, né, uhum. gente, várias variáveis a se considerar. Mas como esse movimento talvez seja um movimento mais detalhado, com parâmetros mais precisos, ele talvez na sua reabilitação requer também um trabalho mais preciso, um trabalho mais detalhado, é Sim. isso? Com certeza. No nosso cérebro, eu costumo brincar com os meus pacientes. A gente tem um mapa do nosso corpo, uma representação de um mapa. E os braços e os dedos, as mãos, têm uma representação muito maior que o resto do corpo. Porque requer muita habilidade, muita precisão, refinamento. São movimentos mais complexos, onde a gente tem várias articulações envolvidas, né? Então, precisa da harmonia de músculos, de movimentação. Então, por isso que também é mais difícil a reabilitação do membro superior, né, em alguns casos, né, no geral, do que do membro inferior, por conta dessa representação que a gente tem do membro superior no cérebro. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, gente, se a gente teve uma lesão tanto em áreas de membro superior quanto em áreas de membro inferior, comparando, né, uma pessoa que tem comprometimento dos dois lados, dos dois membros. Porque eu tenho pacientes, por exemplo, que passaram por um AVC e têm uma boa coordenação de mão, uma boa mobilidade, uma boa função, e de perna não. Então, assim, eu estou querendo frisar isso só para vocês entenderem que isso não, novamente, não é regra para todos, vai depender de N fatores ali, tá? Porque senão Uhum. talvez fique mal entendido. Mas como a Carol falou, É, a gente tem uma representação imensa, né, da mão, do cérebro, devido a toda essa, né, especificidade desses movimentos, né, de como esses movimentos acontecem, né, de vários parâmetros aí que a gente tem que levar em consideração, como ela falou, em relação ao movimento.
Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar, né, vindo com essa questão da coordenação fina, então, o que pode se fazer para melhorar a coordenação? Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas na pergunta Uhum. específica, o Batista Janusson, que é o seguidor, ele pergunta se muitas repetições de algum determinado exercício pode melhorar a coordenação. Pelo que eu entendi, ele quer saber se o X da questão é repetir muito. Assim, a repetição ela é extremamente importante, mas não é só a repetição, né? Então, a gente tem algumas. Para esse aprendizado motor, a repetição é essencial, e aí é aquela repetição do movimento adequado, a graduação do movimento. Então, um paciente que eu vou começar agora. Uma coordenação motora fina, e ele tem mais dificuldade, por exemplo, eu vou numa pinça maior, como a pinça da colher, que aí eu uso os meus 3 dedos, né? E aí, à medida que ele vai melhorando essa coordenação, eu vou deixando a atividade mais difícil, né? Então, até ele pegar um lápis, que aí requer esses dois, um apoio menor, um suporte menor. Então, a repetição é extremamente importante, mas a repetição adequada, uma frequência também adequada, a variação também do movimento. Então, eu posso fazer a minha apreensão palmar, nunca vou treinar só no copo, né? Eu vou treinar no copo, eu vou treinar numa jarra, eu vou treinar numa meia, num cone. Então, variar, né, essa oportunidade de movimento é outra coisa que é importante. A graduação, né, na medida que o paciente consegue, e a repetição é extremamente interessante também, mas outras coisas que são importantes é o treino mental, né? Então, a gente imaginar aquele membro fazendo aquela atividade, né? Sabendo exatamente como, quanto que eu tenho que abrir a minha mão, né? Se eu abrir pouco, eu não vou conseguir. Se eu abrir demais, é um exagero, né? Então, a gente planejar a questão cognitiva da atenção também é extremamente importante para a gente trabalhar a coordenação motora fina. Outra coisa que também é bem comum é paciente com dificuldades na sensibilidade, não está sentindo. Isso também é uma coisa que a gente precisa colocar nos treinos, porque a gente não mexe muito bem o que a gente não sente. Como que eu vou saber se eu estou colocando muita força no meu copo? Ou pouca força? Através da sensibilidade, do tato e também da percepção da minha mão. Então, esse é outro fator que a gente coloca dentro de um processo de trabalho da coordenação motora fina. Não é só a repetição, mas é todos esses outros aspectos juntos. Eu acho que a gente tem que pensar, se, para quem não sabe aqui, a repetição é um dos fatores, um dos princípios da neuroplasticidade. Um dos princípios. A gente tem inicialmente 10 princípios. Então, assim, é importantíssimo, como a doutora Carolina falou, mas não é só isso. Não adianta você repetir várias vezes e não ter o foco, não ter atenção, né? Porque senão o seu cérebro não está prestando atenção, não está identificando exatamente o que você está fazendo. Então, a gente tem outros princípios aí que devem ser levados em consideração. Muitos deles ela falou aqui agora nesses exemplos que ela deu. Então, é muito importante a gente pensar que tem que se estimular, tem que se estimular, se estimular, se estimular, se estimular com frequência, né? Eu bato muito nessa tecla, mas com a intensidade correta, né, com o foco da atenção correta naquele movimento, trocar, né, igual você falou, Carol, isso é muito importante, né, se ficar sempre no mesmo exercício, o cérebro, ele é bem preguiçoso, gente, ele acostuma e ele não ativa mais aquela área, porque já sabe o que vai fazer com aquele copo específico, então você tem que ir trocando para que realmente ele consiga formar ali novas conexões neurais. Então, isso é importante a gente pensar, são aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, Sim. Eu acho que, vamos ver outra aqui. Quanto tempo? Nossa, essa é uma pergunta que eu queria tanto que eu e você pudéssemos responder, né? Eu já estou dando a resposta. Mas a pergunta é: quanto tempo para voltar à coordenação motora fina? Pós AVC.
não tem uma resposta para isso, né? Cada caso é um caso. Isso vai depender, de muitos outros fatores. Às vezes a coordenação, assim, às vezes não, a coordenação motora fina está ligada com a movimentação do braço, com o equilíbrio, com o controle da postura, né? Então a gente precisa entender todos esses outros aspectos motores, sensoriais, perceptuais, para aí a gente pensar, né, num prognóstico. Não tenho uma resposta certa para isso, né? Mesmo para aqueles pacientes que a gente está atendendo no dia a dia, a gente tem uma ideia, da questão desse refinamento da coordenação motora fina, mas a gente não tem essa resposta, né? Quando que vai voltar? Quanto tempo vai demorar? Tem alguma coisa de algum fator prognóstico, vamos dizer assim, igual tem, por exemplo, na marcha? A gente sabe hoje, através de estudos, que na fase aguda, logo, logo após o AVC, ainda na fase aguda do AVC, se você avalia e o paciente tem uma boa força, por exemplo, de glúteo, que são os tensores do quadril, se o paciente tem um bom controle de de tronco, né? Em relação a braço, por exemplo, se ele tem uma pontuação X na Fundmar, que é uma avaliação de AVC, a chance dele ter uma melhor mobilidade de mão, de braço é maior, a chance dele andar é maior. A gente tem aí alguns estudos mostrando alguns prognósticos, algumas porcentagens de prognóstico, vamos dizer assim, que Sim. realmente não vale igual para todo mundo, mas tem-se uma ideia, né? Na coordenação fina a gente não tem nada em relação a isso. Temos sim. Os últimos guidelines, né, são do AVC, eles falam em pacientes com dificuldades motoras leves a moderadas, 65% têm um bom prognóstico motor, né, e tem essa questão da coordenação motora fina, né. Pacientes de moderado, com alterações moderadas, funcionais para graves, essa porcentagem já diminui bastante, né? Isso principalmente aí no 6 meses até primeiro ano pós-AVC. O que a gente sabe é pacientes no início que não possuem a ativação daquela musculatura, né? Não conseguem mexer, têm um prognóstico mais reservado do que aqueles pacientes que já têm uma movimentação e algum certo grau de força. Sim, sim. O que a gente precisa também, eu acho que colocar em foco aqui, que isso são algumas expectativas que até a ciência está tentando estudar e tentando trazer para nós profissionais, até em resposta para os pacientes, porque os pacientes perguntam muito para a gente, né, Carol? Ah, eu vou ficar boa. Uhum. Tem várias perguntas aqui. Quanto tempo que eu tenho que fazer fisioterapia? Quanto tempo que minha mão volta? Ai, quanto tempo que eu demoro para voltar a escrever? Né? Então, assim, a gente não tem muitas respostas. Então, a ciência está em busca disso. E o Uhum. que a gente tem, eu acho que talvez a gente pode falar que dificuldades motoras moderadas a graves seria sem movimento, sem função nenhuma, né? E leve seria que consegue fazer algum tipo de movimento com o braço, seria isso mais ou menos? Isso mesmo. Os leves, eles têm uma força que vence a gravidade, né? Tem um certo grau de resistência, então consegue pegar um objeto, né, e levantar. Tem uma seletividade de movimento do braço maior, né? Então, consegue estender o cotovelo, né? Quando quer estender o cotovelo e não fazer uma compensação e vai tudo junto, né? Abrir mão, fechar mão, né? Fazer pinças. Esses são pacientes com grau funcional mais leve, né? E que tem um prognóstico mais amplo para a questão da melhora na coordenação motora fina e da funcionalidade. E aqueles pacientes que têm um quadro motor mais grave são pacientes que não conseguem vencer gravidade, né? Não conseguem levantar, tem baixa força, pouco controle voluntário do movimento. Então, são pacientes que têm mais dificuldades, né, nesse controle motor.
Mas isso não quer dizer que você não deva, que você deva parar de estimular aí, tá, gente? Não. Isso é só uma ideia, assim, para poder dar uma resposta mais precisa até para vocês que tiveram BC. Uhum. Mas, novamente, cada caso é um caso e é preciso avaliar, entender melhor esse caso para realmente a gente conseguir ter uma ideia em relação ao prognóstico. Isso na Com avaliação do certeza. terapeuta, de uma terapeuta ocupacional, é extremamente importante. E aí entra uma outra pergunta que acho que está muito relacionada a isso. Fizeram aqui agora, recentemente, aqui nos comentários que eu dei uma olhada, e fizeram também lá na caixinha dos stories, que é se eu tiver um bom movimento de braço, ou seja, o movimento do braço interfere no movimento, na coordenação fina da mão? Sim, porque nosso desenvolvimento, ele é sempre, a gente chama do caudal, né, para cortical. Então, é sempre da estabilidade do movimento para as extremidades, né? Então, se eu tenho um ombro que suporta o movimento, né, que se move em todos os planos, um cotovelo que eu consigo esticar, eu tenho uma estabilidade para movimentar melhor, né, o meu punho, o meu dedo, né, o meu polegar. Então, se eu tenho um punho mal posicionado, onde eu tenho um pobre controle motor, isso interfere diretamente na funcionalidade dos meus dedos. Então, a posição que ele se mantém, né, a força que eu tenho para manter ele, tanto aberto quanto fechado, interfere na coordenação motora fina, né? Porque para coordenação a gente precisa também de força, né? A gente precisa de precisão. Então, tudo vai interferir. A minha visão, a minha percepção do meu corpo também vai interferir. Então, quem tem uma movimentação de ombro, de cotovelo, tende a ter um pouco mais de facilidade em relação às movimentações de braço, de mão. A não ser que tenha uma espacidade, um déficit da sensibilidade, algum tipo de deformidade, que também atrapalham, né, nessa questão da harmonia da musculatura. Então, tem uma pergunta de uma seguidora da Lu Alencar falando que a espacidade dela já está controlada, está bem controlada, que já teve pior. E mesmo assim, eu achei assim, curioso. Ela coloca assim: a mão, a mão não lembra de abrir. Eu não consigo lembrar de abrir a mão, não abre. Então, ela está perguntando quais seriam os melhores tratamentos, assim. É claro que para a gente ter a gente está falando de coordenação fina, mas se a mão não tiver pelo menos essa função de abrir e fechar, muito menos vai ter a função, né, de toda essa delicadeza, dessa motricidade fina que os dedos envolvem em algumas atividades, como escrever, como fazer uma pinça mais delicada, né, como pegar uma colher, Uhum. comer, enfim, né. Então, eu queria saber, assim, o que você pode falar para a gente que tem aí, né, de evidências interessantes e tratamentos que podem dar resultado para a ativação dessa musculatura que já tem um controle do tônus já mais adequado. Então, tem várias coisas, né? Então, a questão da espasticidade, a gente tem já evidências da questão da toxina botulínica, né? Que o Botox, né, que é conhecido, mas é a toxina botulínica, ele não traz movimento, ele relaxa aquela musculatura que está muito ativada, muito contraída, muito tensa, né? E aí ele ajuda, né, a gente a realizar a terapia, né? Então, só por exemplo, o Botox não vai trazer a questão da movimentação. Ele precisa ser feito em conjunto, assim como outras terapias. Outras terapias que a gente tem também que são interessantes é a questão da TCI, né? Então, a TCI, a gente trabalha muito a repetição, é neuroplasticidade pura, né? Que a gente ensina o movimento, faz o Fala uso para o daquele pessoal o que é braço. TCI, Carol, porque eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento. Desculpa te interromper, TCI mas é a terapia por contenção induzida. É onde o paciente usa uma luva no braço que não foi afetado pelo AVC, para justamente usar aquele braço que foi afetado para todas as atividades do dia a dia. A gente faz um protocolo que dura aí 12 dias, mais ou menos duas semanas e meia.
né? E isso faz com que a gente aumente a representação, né, daquele lado afetado no cérebro, e através de repetição, de treino intensivo, isso ajuda no controle motor, né? Então, eu acho que minha mão não me obedece. Na TCI, o paciente precisa ter um mínimo de movimentação, mas aí, a partir disso, a gente vai treinando e dando os estímulos corretos, né? E a participação desse braço nas atividades funcionais, né? Que é a jogada, que é o que é importante, né? Esse braço aumenta essa participação, essa representação ali no cérebro, e a gente traz estímulos e neuroplasticidade. Também tem a terapia do espelho, né, que muitas pessoas estão utilizando, principalmente para pacientes que têm uma dificuldade de média a moderada, né, assim, as evidências ainda estão um pouco pobres em relação à questão da coordenação motora fina, tá? Na terapia do espelho, mas sim nessa melhora do braço como um todo, numa função mais global. E tem Que é outras terapias que a gente necessário pode para a fazer, coordenação fina, né? que é necessário, que é um caminho, né? É. É um caminho que a gente vai trabalhando para a coordenação motora fina. E assim, o uso, né? Já foi provado que assim, o uso do braço nas atividades, né? Ele realmente melhora esse grau de funcionalidade. Então, usar meu braço como um apoio, vou segurar o copo com essa mão e com a mão que não foi afetada, colocar água, né? Então, eu incluir a participação desse braço, trabalhar a sensibilidade, a percepção desse lado, também são coisas que ajudam na melhora desse controle, né? De que estímulo que eu vou usar para melhorar, tá? Sim. Tem gente perguntando se é possível fazer TCI com os dois braços paralisados. Não. Tem A que ter um TCI a grau, gente né, precisa Carol, de movimento. de movimento de dedo e punho, né? Isso. Uhum. Precisa de um movimento, né? Senão você não vai conseguir usar aquele braço, né? No seu dia a dia, né? Para comer, para pentear o cabelo, né? Para abrir uma chave, regar uma planta. Então, o braço precisa de um mínimo de movimentação para conseguir ser engajado nessas atividades, né? Porque o outro lado que não foi afetado não vai ser usado. Então, esse braço precisa dar conta. Por isso que não dá. Eu acho que a terapia do espelho é uma ótima alternativa para quem não tem movimento muito pobre, né? Que tem uma falha muito grande aí na movimentação, uma ativação Sim. muito pouca, porque ela ajuda nessa representação. Eu estou dando a minha opinião aqui, né? Mais falando do movimento, não da coordenação fina, uma vez que a gente precisa, né? Do movimento de uma estabilidade de tronco, movimento de ombro, movimento de cotovelo, de braço, de antebraço, para atingir uma coordenação fina adequada, né? Então, assim, eu sempre Uhum. falo, não tem nada de movimento, começa com prática mental, começa com terapia do espelho, que são técnicas que vão ajudar a criar uma representação no seu cérebro daquela região. O Com cérebro é bem certeza. preguiçoso, se você não estimular, se você... Tem muita gente que fala, mas eu não tenho movimento. Não tem problema, se você continuar não estimulando, você vai continuar a não ter movimento, né? Então, o estímulo, às Uhum. vezes, não vai ser na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª, na 20ª, na 30ª. Isso vai depender de pessoa, né? Mas o estímulo, ele é importante uma hora você tem alguma resposta, seja ela como for esse estímulo, né? Porque a gente já tem aí várias Sim, comprovações científicas, né? De novas conexões neurais acontecerem em resposta da neuroplasticidade, né? Então, esse com estímulo, ele certeza. é o fio condutor, assim, para que tudo isso aconteça. Lembrando É, de maneira correta, como a gente falou, né? Isso é por bastante favor. importante. Na verdade, eu vejo que eu não sei se você tem essa mesma impressão e vivência que eu tenho, mas eu vejo que as pessoas querem fazer tudo a qualquer custo, né? E Uhum. acabam, assim, fazendo movimentos muito errados, treinando um movimento muito errado, achando que está fazendo bem, não é? Claro que todo mundo quer fazer da melhor maneira possível, né? Mas às vezes não tem Uhum. informação, não tem orientação,
e acaba fixando um padrão errado de movimento, uma ativação errada de movimento, e isso atrapalha o cérebro a criar essas novas conexões positivas, né? Então, acho que Sim. a gente tem que teclar muito nisso, né? Falar muito a respeito disso, orientar muito a respeito disso, né? É isso que Uhum. você vê também na sua prática? Totalmente. E o problema de fazer a qualquer custo, né? Você falou muito bem. Os pacientes têm essa tendência, né? Acha que quanto mais faz, é melhor, né? E não necessariamente, porque você está fazendo da maneira adequada, o cérebro está aprendendo da maneira adequada, você está tomando posturas viciosas, compensações, né? E que podem trazer lesões, né? Sobrecarregar aquele ombro, às vezes uma tendinite, né, alguma deformidade, e que a gente depois tem mais dificuldade de adequar, né, para um estímulo, um movimento mais típico, né? Então, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Ah, eu consigo levantar meu braço, então eu fico tentando levantar. Só que ninguém levanta o braço assim, né? O que será que eu prejudico o meu corpo se eu levanto o meu braço dessa maneira, né? O que é importante é levantar meu braço aqui. Ah, eu não consigo aqui em cima, vai embaixo, né? Mas não fica tentando forçar, porque ninguém faz assim. Então é sempre o típico. O que que é o típico, né? O que que você faz com o outro lado? Então um lado ensina o outro. E vai menos, né? Porque a reabilitação é como se fosse uma escada que a gente vai subir. A gente não começa subindo pelo terceiro, quarto, quinto degrau, senão a gente vai cair. A gente tem que começar um degrau de cada vez. E é a mesma coisa na recuperação motora. Não adianta eu chegar e querer já pintar um quadro, né, movimentar, pegar várias bolinhas e ir soltando. Não. O importante é a gente começar com as coisas que são mais fáceis, para depois que eu chegar aqui, né, eu não ter nenhum vício de movimento. Eu costumo, você deu o exemplo do degrau, eu costumo falar que a gente pode achar que está dando 10 passos para frente e quando a gente vê, a gente está dando 30 para trás, né? Porque você está achando que está arrasando, levando o braço lá em cima, mas num custo para o corpo absurdo, né? Então é isso aí, é fazer o movimento, nem que seja um movimento mais baixo, mais direito, corretinho, porque o cérebro vai acostumando, ele vai aprendendo o movimento correto, se for estimulado correto, né? Com Então, eu certeza. acho que é importante a gente, isso a qualquer tempo, tá, gente? Claro que numa fase aguda, isso talvez seja mais fácil já começar. Quem está aí na fase aguda pós-AVC, já comece da maneira correta, porque depois para reverter esse padrão já fixado errado fica mais difícil. Mas quem já É, está com esse padrão fixado errado, não significa que você não vai conseguir reverter, né? Então, assim, o estímulo correto pode ajudar muito e vai ajudar muito, né, a resgate dessa função de forma, né, correta, de forma que passe a ser um pouco mais automático. Eu escutei de um paciente ontem falando, eu já não tenho mais automatismo, tudo que eu faço tem que ser pensado, né? E isso me incomoda. Então, assim, esse automatismo ele vai acontecer a partir do momento que o cérebro interpreta e vê que aquilo está sendo feito de uma maneira com pulso energético baixo, de uma maneira mais correta, e que, opa, é isso, então tá certo. Então, faz desse jeito de novo. E aí o seu corpo vai dando esses estímulos, e aí daqui a pouco vira automático. Eu falo sempre isso com os meus pacientes. A gente tem que ir em busca do automático, né? Porque a gente não é um uhum. robôzinho, né? A gente não vai conseguir o tempo Sim. todo pensar para fazer. Tem horas que a gente tem que ter Uhum. uma resposta rápida e não tem o pensamento assim tão rápido antes, né? Que já É, está lá na nosso circuito neural, como se fosse uma pastinha já preparada para aquilo acontecer. Né? Então, a gente tem que fazer isso retornar depois de um AVC, quando for possível. Né? sim. Rapidinho, a Joyce está perguntando se a gente tem conhecimento de neuromodulação. Joyce, não é o tema da live, a gente deve fazer uma live eu devo fazer uma live com uma fisioterapeuta a respeito disso mais para frente, aguarde aí, tá? Vamos lá. Importância do treino bimanual para destreza, melhora da coordenação. Eu acho essa pergunta fantástica, sabe por quê, Carol? Porque tem muita gente que aprende a movimentar a mão e alguma coordenação fina também, né, da mão, é,
de forma que, não consegue? Isso eu vejo, não consegue fazer? Então vamos estimular o outro lado, para o outro lado começar a fazer a função da outra mão. E aí tem muita gente que pergunta, você acha isso certo, você acha isso errado? Eu falo, não acho nem certo nem errado, depende do que a pessoa quer, de qual que é o objetivo. E aí, quando a gente pensa em treino bimanual, a gente está trazendo as duas mãos juntas para aquele contexto, que é muito do que a gente, eu estou falando aqui com você, eu estou usando as duas mãos, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, puxando esse gancho aí do treino bimanual, a importância, que é a pergunta especificamente, eu também quero puxar o gancho do que você acha de só estimular o membro menos acometido, em busca de independência funcional e não fazer nenhuma estimulação do treino mais acometido. E o que você acha disso? Tá, eu vou começar com a parte de estimular somente o lado que não foi afetado, né? Para trazer a funcionalidade. Assim, a gente já tem comprovação, né, científica de que se a gente só estimula aquele lado para trazer independência já antes, né? Então, aquelas estratégias compensatórias, adaptativas, a gente inibe o potencial de recuperação motor do lado afetado. Tá? Então, assim, Gente, lógico que... rapidinho. Deixa eu falar isso. Inibe. Deixa de fazer o movimento do lado. Inibe a movimentação, uma possível movimentação do lado mais afetado. O cérebro tem comunicação entre os dois lados. Então, isso é um pouco da base do que a Carol está falando aí, tá? Eu só quis chamar a atenção, desculpa te interromper, porque eu acho que isso é muito importante a gente falar, sabe? Porque muita gente ainda acredita nisso, mas enfim, continua aí o seu, seu pensamento. E assim, então isso de a gente somente estimular aquele lado que não foi afetado, para já ter independência, né? A gente já sabe que isso atrapalha a recuperação, todo o potencial motor que aquele braço tem, a gente acaba tirando aquele potencial motor, né? Porque eu sempre brinco que a gente tem os dois hemisférios, né? Dividido no meio, e é como se fosse uma competição entre um e o outro. Se a gente só dá chance para aquele hemisfério que não foi acometido, o que vai acontecer? Onde que está a lesão? Vai ficar apagado, não vai se desenvolver, né? Então, assim, a gente tem essas evidências científicas. É lógico que, se o paciente tem um prognóstico muito reservado, né? E, por exemplo, ele precisa escrever, né? Tem algum objetivo específico, aí sim eu posso pensar numa troca de dominância, né? Então, se ele era destro e teve a lesão do lado direito, e agora o esquerdo, que ele consegue mexer, ele precisa escrever. Se ele tem um prognóstico muito reservado ou uma demanda específica, eu começo a treinar o braço esquerdo. Mas são casos específicos, tá? Que é diferente de eu só querer treinar o esquerdo, porque o direito tem dificuldade, que aí acaba caindo no não uso. Não uso aprendido desse braço. E você sempre vai esquecer dele, ele não vai desenvolver da maneira que deveria. A questão das tarefas bimanuais, elas são um pouco contraditórias, assim, né? Eu acho que elas são, sim, importantes, até porque nas nossas atividades do dia a dia, na hora da gente se vestir, lavar o rosto, lavar as mãos, tomar o banho, a gente usa as duas mãos, né? Então, sim, treinar as atividades funcionais usando os dois braços, a gente tem evidência de que isso auxilia, tá? Agora, eu fazer só exercícios para melhorar a coordenação motora fina, fazer só exercícios bilaterais, o treino bilateral não é superior do que o treino unilateral, que é o treino só daquele braço. Então, já é evidência de que o treino de um braço só é melhor e superior para a coordenação motora fina e desenvolvimento do que o treino das duas mãos. É lógico, na terapia ocupacional, eu trabalho as atividades do dia a dia. Então, se eu for trabalhar uma atividade em específico, o cozinhar. Para cozinhar, eu uso as duas mãos. Eu vou treinar os dois braços envolvidos na tarefa.
Agora, para um treino de repetição, até a própria TCI, a gente usa o lado que foi afetado, porque ele é superior na melhora da coordenação motora fina deste lado. Certo. Legal, ótima explicação. Porque as pessoas acham, né, que assim, tem que o tempo todo estar trazendo a mão junto. Né? Mas talvez seja porque ao outro braço menos acometido, ele vai tipo, roubar um pouco da mobilidade, ajudar muito, porque assim, na fisioterapia, agora é uma dúvida minha, tá? Na fisioterapia, a gente parte do princípio que se a gente tem, né, uma sequência, vamos dizer assim, né? Se não faz nada, se o paciente não tem ativação nenhuma, a gente vai dentro da cinesterapia, que é a terapia através do movimento, a gente vai do movimento passivo para o movimento ativo assistido, para o movimento ativo livre, depois para o movimento ativo resistido, isso na neuro, em qualquer área da fisioterapia de recuperação, né, desse movimento. E aí, as atividades manuais são ótimas no sentido de, os exercícios, desculpa, manuais, né, são ótimos no sentido de auxiliar, de entrar com um exercício ativo assistido, ou seja, a outra mão auxiliando do lado que foi mais acometido, para que daqui a pouco ela já consiga ir ganhando força, aumentar a amplitude de movimento, e daqui a pouco ela consiga fazer sem essa assistência. Então, a gente usa como um degrau, mas também se preocupando para que o lado mais acometido também ative, né? Porque senão também não faz muito sentido, né? Então, eu acho que é importante falar sobre isso, porque eu não sabia dessa questão desse exercício manual para motricidade fina, mas faz todo sentido. E as pessoas entenderem também que aquilo é um degrau, né? Igual os movimentos com bastão, por exemplo, né? Que a gente faz para aumentar a mobilidade de cotovelo, de ombro, que aquilo é um degrau para mais para frente você estar conseguindo fazer, nem que seja um pouquinho, né? Uma altura pequena, mas conseguir fazer já sem aquela assistência, né? Sim. Eu acho que tudo depende do objetivo, né? Então, por exemplo, se você vai treinar uma marcha, alguma atividade em pé, o objetivo é a estabilidade, a descarga de peso dos dois lados, né, da mesma maneira. Então, assim, aí, lógico, a questão bimanual é importante, a dupla tarefa, de eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que tudo é muito válido. A simetria, ela é muito importante também, né? Da percepção do corpo, é simétrico. Então, isso envolve as duas mãos. Eu acho que é bem os objetivos que eu tenho, né? Agora, para eu trabalhar coordenação motora fina, o meu objetivo, coordenação motora fina, é melhor o treino do braço somente afetado sozinho do que o treino junto, né? O treino junto oferece outros resultados para outros objetivos, mas não para o objetivo somente de coordenação motora fina. Legal. Tem uma outra pergunta aqui em relação à alimentação, né? O movimento da mão. Deixa eu ver aqui se eu acho. A Dani, ela fala que o pulso dobra quando ela vai cortar alimento, ou seja, o pulso fica muito nessa posição e talvez ela perca um pouco da habilidade, eu acredito que seja isso, né? Para até manter ali o garfo, a faca, enfim, para cortar. Então, eu queria que você falasse assim, a pergunta dela é se tem alguma estratégia, o que se pode fazer em relação a isso, de forma geral, né? Tá. Assim, as estratégias para a gente segurar, então, né, para comer a gente precisa do punho nessa posição neutra. Ele não tá nem aqui e nem aqui. Porque eu até ensinei no meu canal esses dias, é a tenodese. Quando a gente flexiona o punho, o dedo abre, e quando a gente estende, o dedo fecha. A gente precisa de um equilíbrio. Então, o posicionamento desse punho auxilia na estabilidade do movimento, né? Trabalhar a força de extensão do punho também auxilia nessa estabilidade de punho para uso da mão,
tá? Então, se eu tenho uma mão aqui, realmente eu vou ter muita dificuldade de segurar, porque eu tenho que fazer mais força. Então, trabalhar os extensores de punho são importantes, ou posicionar com alguma tala, alguma órtese, também é interessante, ajuda, tá? Então, são coisas que a gente tenta pensar para dar uma adaptada e trabalhar também a força de extensores, para um bom posicionamento e estabilidade. Beleza. Bom, uma última pergunta, porque também já está chegando ao fim, passou rápido. Que eu acho que é interessante, assim, porque traz para a gente algumas informações a respeito de lado de comprometimento. Ela pergunta que o lado comprometido foi o lado direito, né? O lado, no caso, o lado esquerdo do cérebro. Então, existe alguma particularidade de lados específicos do cérebro que podem gerar algum comprometimento? Ela pergunta o que ela deve fazer para ajudar quando existe um comprometimento do lado esquerdo do cérebro, comprometendo, né, o hemicorpo direito. Tá. Assim, o comprometimento do hemisfério esquerdo, na verdade, ele é nosso... A maior parte das pessoas, e até em canhotos, é o hemisfério dominante, né? Então, ele é responsável por bastante coisa. Então, quando você tem o braço, o lado direito afetado, o lado esquerdo que está acometido. E esse é o hemisfério que a gente trabalha mais, né? Principalmente, e também nos canhotos, não só nos destros. Existem, sim, algumas particularidades, né, de movimentação, vai depender de cada lesão, né, em que área que foi afetada, né, quais as dificuldades, as alterações motoras, né, se às vezes tem uma alteração cognitiva envolvida, uma apraxia, né, porque geralmente essa dificuldade do planejamento, de fazer, vem também da questão do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo, né, então muito paciente com afasia, dificuldades de fala, também tem uma dificuldade no planejamento, né? Que para eu desempenhar uma atividade, então eu vou pegar um copo e vou me servir, vou tomar uma água, eu preciso primeiro planejar na minha cabeça. Às vezes a dificuldade não está na questão motora, mas sim no planejamento. Então são algumas particularidades que esse hemisfério pode trazer, a lesão nesse hemisfério pode trazer para o lado direito, né? Então depende muito de cada caso. Sim. E eu esqueci de uma que eu acho que é interessante também, porque sai um pouco do mais comum que a gente vê, né, que são lesões em algum hemisfério específico, gerando comprometimento de um corpo, que são as lesões introncefálicas, que não são as mais comuns, mas a gente vê aí, né, troncefálico, cerebelo, que a gente vê aí pessoas com, né, com lesões cada vez mais frequente acontecendo. E aí, eu queria que, se você pudesse dar alguma dica, assim, eu lembro de um paciente falando de muito tremor em extremidade, né? Que tinha uma dificuldade muito grande de coordenação fina, às vezes nem porque não tinha muito movimento, mas porque tremia mesmo, descoordenava no sentido de não contrair quando era necessário e relaxar quando era necessário, enfim. Existe alguma estratégia de auxílio, de ajuda, Eu lembrei disso agora, gente, por isso que nem estava nos nossos planos aqui. Você pode orientar aqui para o pessoal que sofre nesse sentido? Tá, existem várias estratégias, né? Primeiro, se o tronco está mal posicionado ou está instável, o meu braço também vai ficar. Então, um posicionamento correto e estável, né? Outra coisa é a gente ter um suporte maior, um apoio maior no nosso braço. Então, por exemplo, eu vou escovar meus dentes, meu ombro, né, tá aqui levantado. Eu posso ter uma incoordenação maior porque eu estou usando outros grupos musculares. Agora, se eu apoio e dou um suporte, eu tendo a melhorar este controle. Então, quanto mais suporte o seu braço tiver, então vai pegar alguma coisa longe, desliza o braço na mesa, em vez de ir no ar, porque você traz essa questão da incoordenação, né? Tudo que for muito fino, também para quem tem essa incoordenação, esse tremor, também dá uma dificultada,
né? E quanto mais suporte você tem, mais a estabilidade no braço, no tronco, apoiando o cotovelo para fazer, melhor o controle desse movimento e melhor esse tremor também. Você já viu, ou você faz isso, não sei. Eu não tenho opinião formada nenhuma a respeito, eu queria a sua opinião. Sobre o uso de algum peso, como se fosse uma tornozeleira, alguma coisa no punho para diminuir o tremor, em casos de pessoas que tremem muito? Antes a gente usava bastante peso, né? E aí a gente tem visto que, na verdade, ele pode prejudicar, sim, essa questão do tremor. O que que o peso faz? Ele traz referência, né? Então, ele traz uma percepção melhor, né? E ele ajuda nesse controle. Então, a gente pode substituir o peso por faixas que enrolam, né? Para trazer uma percepção maior desse, né, desse braço, o apoio mesmo. É lógico que coisas muito leves, o paciente vai ter mais dificuldade mesmo. Então, a gente não usa mais os pezinhos de chumbo no braço, a não ser que eu queira treinar a força, né? E aí, com uma força mais adequada, também eu diminuo o tremor, né? Mas eu uso mais referências sensoriais, né? Então, às vezes eu enrolo um travesseiro no braço do paciente para diminuir o tremor, porque eu trago mais a questão da sensibilidade e da percepção daquele lado, né? Não tanto peso. Entendi. Legal. Bom, ficaram algumas perguntas para uma próxima. Espero que você já aceite de Uhum. antemão. Foi ótima a conversa. Mas antes, ô Girlene, oi. A Girlene tá falando, fala comigo, eu estou falando. Oi, qualquer coisa, manda aí no comentário que a gente conversa melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tem muita coisa ainda para gente abordar, mas eu acho que foram muitas Tem. dicas legais, muitas orientações em relação ao entendimento mesmo, né, da questão do braço, da mão pós-AVC. Eu acho que eu sempre falo isso, sabe, Carol? Eu acho que a gente, como profissionais de saúde, tem que trazer para o paciente, para a pessoa que teve um AVC, o empoderamento da situação, ela entender o que está acontecendo com ela, é de fundamental Com importância, certeza. sabe? E não só ficar Uhum. assim, só replicando ideias de profissionais, eu acho que ela se colocar no lugar de protagonista dessa nova história que aconteceu, né? Uhum. E tocar para frente, né? E se jogar, e se esforçar, e ser obstinada em relação àquilo que ela realmente quer, muda muito o comportamento, e a gente sabe dentro da neurociência que o comportamento muda muito o movimento, né? Então as emoções elas influenciam no comportamento, que influencia no movimento. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que a gente precisa ter uma mente sã para ter um corpo legal, então precisa estar equilibrado emocionalmente, precisa estar comendo bem, precisa estar dormindo bem, precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo e correr atrás daquilo que você acha que não está legal, né? Então a gente como profissional está aí para orientar e para trazer para vocês informação a respeito disso. É claro que, como a gente falou, cada caso é um caso, a gente não consegue, né, por essa via de comunicação, avaliar e falar especificamente para cada um de vocês. Mas a gente espera muito que essas dicas tenham ajudado aí. A live vai ficar gravada, então se você tem alguém aí que tem interesse nesse tema, fala para ir lá acompanhar no canal. E, Carol, fala aí sobre a sua página do Instagram, o seu canal aí a respeito, né, É, da terapia ocupacional. Acho que é importante as pessoas irem lá para te seguir, enfim. isso. Eu tenho o perfil, né? to.camasmi. Eu falo bastante sobre o meu dia a dia no centro de reabilitação, no atendimento de pacientes neurológicos. Então, dou bastante dicas, coloco alguns exercícios, né? E trago bastante, na verdade, orientações e informações, né? Que eu acho que, na verdade, a gente precisa se munir mesmo, né? De estar bem orientado, estar bem informado, para saber o que que a gente pode fazer, como que a gente pode buscar, né? E ter esses profissionais de referência. Então, nos meus stories aí posto muitas fotos, muitos vídeos do meu dia a dia para vocês conhecerem melhor, mas meu foco é bastante orientação e informação, trazer bastante conteúdo para vocês saberem né, o que fazer, como fazer, o que, que é cada coisa, né, que é importante.
Se te procurarem lá no direct para conversar, você conversa com o pessoal aí também. Converso. Eu converso com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Então tá bom, Podem viu, me gente? procurar, vou Qualquer esperar por dúvida, vocês. vai lá no perfil da Carol que vocês vão poder conversar com ela melhor, né? Às vezes tem Uhum, alguma coisa específica, precisa de uma orientação, um caminho a se seguir, sim, enfim, alguma coisa que possa ajudar vocês aí. Bom, realmente espero que vocês tenham gostado. Carol, mais uma vez, muito obrigada, foi ótimo. obrigada. E está aberto aqui o convite para a gente continuar aí. Mais para frente a gente volta para falar um pouquinho Ótimo. mais sobre isso, que a gente tem mais coisas para falar, né? Ai, com Gente, um certeza. beijo, obrigada por acompanhar e uma boa noite para todos. Até a próxima. Semana Tchau, que vem tem obrigada. mais, tá? Semana que vem provavelmente a gente vai falar sobre afasia, tá? A gente não, porque eu não sei nada de afasia. Eu não sou fono, vai vir uma fono aqui falar sobre afasia, tá? Aguardo vocês. Um beijo, boa noite. Tchau, obrigada, Carol. Tchau, obrigada.